episódio 57. E esse episódio é uma continuação, literalmente, do episódio de ontem, porque na verdade é o mesmo discurso, né? Ontem a gente viu essa questão de julgar outras pessoas e que não é o nosso papel. E aqui Jesus continua expandindo essa ideia. Não só você não deve julgar outras pessoas, como você também deve garantir que você não é pedra de tropeço para outras pessoas. É interessante porque essa ideia reforça a ideia de ontem, né? Porque se você está preocupado em ocupar esse lugar de juiz e sempre julgar as outras pessoas nos seus erros, fulano faz isso, fulano faz aquilo, isso não está de acordo com a Bíblia, você nunca vai olhar para você mesmo e perceber o quanto você também é pedra de tropeço para outras pessoas. Jesus, ele leva essa ideia tão a sério que ele usa uma imagem muito drástica para exemplificar a gravidade disso, de você fazer outras pessoas tropeçarem ou de você mesmo tropeçar por alguma coisa na sua vida. Ele fala sobre essa imagem de você arrancar partes do seu corpo. Isso é quão sério é essa situação. É melhor que você perca uma parte do seu corpo, que você corte fora uma parte do seu corpo, do que essa parte do seu corpo te fazer pecar. E é interessante porque a gente às vezes fala, tá, mas minha mão não tem vida própria e tal, não sei o quê, né, para eu cortar ela fora. Isso é uma figura de linguagem, obviamente, mas Jesus está falando quão sério isso é. É melhor que você perca coisas que são muito importantes na sua vida, e ele compara isso com partes do seu corpo, do que você perder a vida eterna por causa de algum tropeço seu. E isso a gente só pode fazer se a gente parar de julgar as outras pessoas e começar a olhar a nós mesmos. Como eu falei ontem, entender que somos todos parceiros de caminhada. Ele ainda coloca aqui, Jesus ainda coloca aqui uma outra figura, né? Falando que é melhor que você faça isso, que você corte uma parte do seu corpo ou algo muito importante da sua vida, do que ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Eu acho importante a gente comentar essa parte também, porque algumas pessoas interpretam isso como um inferno de fogo eterno. Se você for olhar a referência, esse texto aqui, ele está vindo lá de um texto de Isaías 66, verso 24. E no verso de Isaías 66, verso 24, está falando o seguinte, inclusive é o último verso do livro de Isaías, e fala assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Importante aqui a palavra cadáver, ou seja, a Bíblia não está falando que o fogo não vai se extinguir e a pessoa vai sofrer para sempre, nesse fogo eterno. Na verdade, a gente sabe disso porque ele fala que as pessoas sairão e verão os cadáveres dos homens. Então, essas pessoas estão mortas num lugar, aqui de acordo com o livro de Isaías, onde aí sim, o verme da pessoa nunca vai morrer e o seu fogo nunca se apagará. Mas as pessoas de fato estão mortas ali. Existem outros versos bíblicos que corroboram com essa ideia e que o fogo eterno nem sempre quer dizer um fogo que consome a pessoa eternamente. Para isso, Deus teria que manter a pessoa viva enquanto ela queima. E isso eu acho que não combina muito com o caráter de Deus e nem combina com aquilo que a gente aprende na Bíblia sobre essa figura, sobre esse lugar que é o inferno, ou sobre pessoas que sofrerão essas consequências. Mas a figura ainda é muito forte, né? É uma figura de um lugar onde não existe vida, onde nada sobrevive e esse fogo, mesmo assim, nunca se apaga. Então, a gente vê com que profundidade Jesus usa essas duas imagens para falar para a gente que a gente não deve julgar os outros, mas sim ver a nossa própria vida. Quando e em que situação nós somos pedras de tropeço para outras pessoas e quando também a gente coloca coisas que não valem a pena acima do reino de Deus. Já vou te dar uma dica de que nada vale a pena ficar acima do reino de Deus. Amanhã a gente continua essa mesma conversa.